Alô pessoal, um abraço. Há uma semana a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid-19 com a Coronavac. Neste programa especial vamos falar sobre várias vacinas, não só a Coronavac. Vamos falar também de imunização contra a gripe e até de vacina antirrábica. Você vai saber tudo isso a seguir. Oferecimento: Hospital Santa Casa de Patrocínio. Pois é, há uma semana a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a vacinação de crianças de 3 a 5 anos contra a Covid, com a Coronavac. Mas por que é tão importante imunizar as crianças nessa faixa etária? Qual é o intervalo entre uma dose e outra? E qual a diferença dessa vacina para a imunização de adolescentes, adultos e idosos? Quem responde a essas perguntas, a essas dúvidas, é o secretário executivo do Ministério da Saúde, Marcos Vinícius Dias. O secretário fala ainda sobre a compra de novas doses, compara a experiência brasileira com a vacinação em outros países e ressalta a importância de completar o esquema vacinal. Confira nessa entrevista concedida à Rede Nacional de Rádio. A estratégia do Ministério, que o Ministério articula para aumentar a disponibilidade dos imunizantes nos estados, e qual é a meta de doses que vocês pretendem aplicar nessas crianças dessa faixa etária? Bem, como falei, a gente já tem 1.200.000 doses agora disponíveis para todas as crianças que os pais desejem levar para vacinação. E a gente vai vendo no dia a dia, junto com os estados e municípios, eventualmente algumas sobras de estados e municípios a gente pode realocar de forma complementar. E se for necessário, o Ministério da Saúde vai adquirir mais doses de vacina ao longo da necessidade. E qual que é a meta de vacinação das crianças? Olha só, nós vamos ofertar para todos aqueles que queiram se vacinar. Quanto mais gente se vacinar, melhor, porque a gente protege mais a nossa população. Então, o nosso objetivo é disponibilizar para todo mundo que preenche os requisitos. Secretário, no caso das crianças, qual o intervalo entre as doses? Até chegarem mais imunizantes, a recomendação é que se garanta a primeira dose para o maior número de crianças, ou vai se completar aí o esquema de imunização das prioridades? A gente vai fazer muito parecido como a gente fez lá no início do esquema de vacinação dos adultos. A orientação que se dá pela parte técnica é o seguinte: o intervalo das doses da Coronavac são de 28 dias, entre a primeira dose e a segunda dose. Então, aquela criança que tomou a primeira dose, o que se orienta é que se já deixe reservado essa dose de reforço, e à medida que for chegando mais vacinas, a gente vai seguindo o restante desse grupo prioritário. Agora, secretária, uma pergunta que eu tenho certeza que preocupa os pais e os familiares. As crianças recebem a mesma vacina dos adultos e se há registro de reações pós-vacinação? Essa é uma das vantagens, por exemplo, da Coronavac. Ela é a mesma forma que a gente já está acostumado aí com os adultos, ela também é a mesma posologia, a mesma apresentação, a mesma quantidade para as crianças, né? Toda a estratégia de vacina, Mariana, todas as vacinas, elas têm um risco potencial de efeitos colaterais. Felizmente, os eventos que foram registrados com a Coronavac são eventos leves. Portanto, existe aí, por parte da Anvisa, que é a agência reguladora, um órgão de Estado, a segurança, né, que ela é segura e efetiva, de modo que não vale a pena a gente correr o risco de não vacinar com medo de um eventual efeito adverso. Secretário, a Coronavac já foi autorizada em crianças de diferentes faixas etárias em pelo menos 5 países. No caso do Chile, por exemplo, crianças de 3 anos já estão sendo vacinadas desde o ano passado. Como é que está sendo a experiência com adolescentes aqui no Brasil? Olha só, essa é uma informação importante. O Chile, que é um país vizinho nosso, um país que tem uma estrutura de saúde bastante organizada, e eles têm uma experiência grande com essa. Quase 500.000 crianças já foram acompanhadas lá e com bastante custo-efetividade. Então, acho que é uma experiência de um país vizinho, assim como outros países que já autorizaram previamente o uso nessa faixa etária. A gente vai seguir nesse mesmo caminho, acreditando que vai ser uma estratégia boa para proteger nossas crianças.
Agora, tem alguma diferença na recomendação, então, para crianças que já têm os 5 anos completos? O que é que muda aí de 3 a 5 anos para a partir de 5 anos? Hoje, com 5 anos, a partir de 5 anos, você tem, além da Coronavac, você tem disponível hoje, já autorizado pela Anvisa, o uso de uma outra vacina, que é a vacina da Pfizer. Então, a partir as crianças, a partir de 5 anos, você tem uma dupla oportunidade, uma dupla opção de marca de vacina, tanto da Coronavac como da Pfizer. Então, o que muda é só o imunizante em si, né? A marca do imunizante. Sim, o importante é a gente estar imunizado. O brasileiro sempre teve uma adesão muito grande à vacina e a gente nunca foi uma preocupação nossa a marca da vacina. Aquela que está disponível, a gente toma e o importante é a gente se proteger. Agora, secretário, no caso das demais faixas etárias, de uma forma geral, como é que está a adesão às doses da vacina, inclusive as de reforço? Qual a importância de se completar esse esquema vacinal? Bem, esse é um desafio, né? A gente tem, não só de agora, mas nos últimos 10 anos, a gente viu perdendo um pouco a força da população de adesão ao esquema de vacinação. Não só para a Covid, mas para outras doenças. Isso é um paradoxo porque, à medida em que a gente teve um êxito muito grande no PNI e várias doenças foram erradicadas, isso de alguma forma relaxou a população em relação à necessidade e efetividade da vacina. E é muito importante a gente recuperar, né, vamos dizer assim, essa cultura muito positiva que o Brasil tem de se vacinar, de se imunizar, tanto os adultos quanto as crianças. Então, esse é o desafio que nós temos que ter, não é uma coisa de agora, mas nós vamos superar e recuperar essa credibilidade que o sistema de vacinação brasileiro tem. Pois é, inclusive é importante, né, secretária, a gente lembrar justamente que existem outras vacinas que estão disponíveis, continua aí, por exemplo, a imunização da vacina contra a gripe, a influenza, e é importante as pessoas estarem atentos a essas vacinas também, né? Sem dúvida, Maria. Nós estamos vivendo uma época que aqui pra gente é o inverno, naturalmente as pessoas ficam um pouco mais confinadas. Nessa época do ano, os vírus respiratórios circulam em maior intensidade e a gripe, ela é uma doença mais prevalente nessa época do ano. E pode levar a óbito. A gente, claro que a maior parte das pessoas tem evolução leve, mas também pode ter uma evolução grave, de modo que você tomar uma vacina que de fato previna essa infecção é muito importante e a gente está disponibilizando mais de 80 milhões de doses já foram disponibilizados nos postos de saúde do Brasil. Como é que está a cobertura vacinal, secretário, da gripe? A gente pretende e deseja ampliar mais, né? Dessas 80 milhões de doses que foram ofertadas, em torno de 50 milhões foram aplicadas, então a gente tem ainda uma parte da população que tem necessidade de se vacinar e a gente está fazendo esse apelo aqui de público que procure posto de saúde. Em cada cidade do Brasil tem um posto de saúde, tem o SUS e se vacine porque é importante. Nesse caso, 30 milhões de doses significam 30 milhões de pessoas que deveriam ter se vacinado e não se vacinaram? Aproximadamente sim, porque essa vacina, Mariana, ela é de dose única, então você faz uma aplicação anual, então a gente tem 30 milhões de doses, são 30 milhões de pessoas, é bastante gente. Secretário, vamos falar um pouquinho de reforço das doses aí das vacinas antirrábicas para a imunização de cães e gatos? Quantas doses aí já foram distribuídas e qual a importância dessa medida? Os animais domésticos, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Cães e gatos. Então, a raiva, Nazi, eu aprendi na faculdade, é o seguinte, é uma doença que não se pode ter porque ela é fatal. E uma das formas de você prevenir isso é com a vacinação antirrábica. Nós já distribuímos mais de 12 milhões de doses que estão também disponíveis em todo o Brasil para vacinação de cães e gatos. E isso é um compromisso que a gente tem que ter porque é uma forma de prevenir uma doença que é potencialmente fatal. Então é importantíssimo essa campanha e a vacinação desses animais. Secretário, e um outro caso que vem aí preocupando as pessoas é a tal da monkeypox, né? A varíola dos macacos. Foram confirmados mais de 440 casos da doença aqui no Brasil até agora. O que é que está sendo feito? Como é que o Ministério vê essa doença especificamente? Bem, todo o aparato de vigilância do Ministério da Saúde está a postos, monitorando em todos os estados do Brasil esses casos. Conforme você disse, em torno de 500 casos já foram registrados, outros tantos 200 ou 300 casos já foram descartados. É de fato uma doença que está tendo uma projeção mundial, não é? Felizmente ela tem até agora uma evolução leve, as pessoas que a contraem ela tem uma característica autolimitada, não tem um tratamento específico, mas é uma coisa que nos preocupa, a gente está monitorando e é importante ficar vigil nesse aspecto. É isso, um abraço para você, pedindo aqui seu comentário aqui embaixo, para você também ativar o sininho, dar um like, se inscrever
né, compartilhar esse material. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Um abraço, obrigado, até a próxima. Oferecimento. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser.